Oi pessoal, o calor aqui chegou para valer e eu vou contar um pouquinho das coisas que eu faço com os meus pets para eles ficarem mais confortáveis e seguros e inspirar vocês a cuidar cada vez melhor dos pets de vocês também. Uma das coisas que a gente precisa saber é que os cachorros, de uma maneira geral, eles passam muito calor, né? Às vezes mais do que a gente e normalmente mais do que os gatinhos, né? Muitos gatinhos até gostam desse calor, eles às vezes deitam, mesmo no calor, deitam em cima de objetos quentes, gostam de tomar sol. Os cachorros também, quando eles estão numa boa, às vezes eles fazem uma sauninha. Quando eles estão bem, eles escolhem ir para o sol, não é para se preocupar. O negócio é quando eles acabam sendo obrigados a ficar num lugar mais quente do que eles gostariam, ou então quando eles estão ansiosos e aí eles acabam indo para lugares muito quentes, ou eles não prestam atenção nessa diferença de temperatura porque eles estão preocupados com outra coisa. Como, por exemplo, ele pode querer ir atrás de você, você fechou uma porta, ou ele está esticando a guia porque ele quer chegar onde você está, ou ficar perto de você e está batendo sol, e aí eles podem claramente sofrerem de hipertermia. Ou então até mesmo num passeio, ele está preso em você na guia e você está andando, e você vai andando, ele quer te acompanhar, e aí ele acaba também sofrendo de maneira perigosa. Então eu vou dar aqui algumas dicas. Primeiro no passeio, depois em casa, o que a gente pode fazer, né? Então no passeio, na parte da manhã, tá mais frio do que na parte da tarde. Por quê? Porque todos os lugares que ficaram batendo sol, eles ficam emitindo calor. E essa emissão de calor é captada muito mais pelos cachorros do que pela gente. Por quê? Porque a camada de baixo ela fica mais quente, porque está mais perto da superfície mais quente. E conforme a gente vai subindo, vai esfriando um pouco. E a gente percebe muito mais esse calor no rosto, né, e na parte de cima, né, que os nossos braços estão expostos. O cachorro, ele fica nessa parte de baixo. Então, quanto mais baixinho o cachorro, mais ele vai receber esse calor emanando do asfalto quente, do lugar quente que às vezes ficou pegando sol o dia inteiro. E de manhã, normalmente o asfalto não vai estar tão quente, tá? Além disso, nas horas mais quentes do dia, que normalmente vai mais ou menos das 11 às 3 da tarde, a gente acaba tendo as duas coisas, o calor que vem de baixo e a radiação solar, principalmente num dia que está batendo sol. E aí, obviamente, fica super perigoso para eles, né? Não só do calor, mas para cachorros que têm pele muito clara, né? O sol direto pode, através da ultravioleta, pode acabar aumentando a chance de câncer de pele. O Bruno tem um focinho bem marronzinho, mas mesmo assim a gente deve evitar sol em excesso. Um pouquinho de sol é bacana, mas sol em excesso também pode aumentar a chance deles terem problemas de pele, né? Outra coisa, tem cachorros que podem ser ou que devem ser tosados aqui para a gente diminuir a quantidade de pelo, né? Tanto a gente tem a tosa, nunca a tosa zero, né? Mas sim uma tosa que deixa um pouquinho de pelo para proteger contra o sol e ao mesmo tempo permitir com que o cachorro perca mais calor pela pele, tá? Cada raça tem uma tosa específica, mas é bom conversar ou com o tosador ou médico veterinário, que quase todos se beneficiam aí de algum tipo de tosa, tá? Só lembrando que a gente não deve deixar a tosa no zero, porque o pelo também protege da radiação direta do sol e também ele acaba se machucando menos quando ele se raspa em algum lugar, né? Um outro cuidado que a gente pode ter é de procurar, quando a gente for caminhar com os cachorros, andar na grama ou então embaixo de árvores. Lugares onde tem vegetação acaba sendo muito mais fresco para o cachorro. A grama uma grama viva nunca vai ficar tão quente quanto um asfalto que fica batendo sol. Esses lugares acabam sendo mais confortáveis para a gente caminhar e para os pets caminharem. Se tiver na dúvida,
dá para a gente colocar a mão no chão e sentir a temperatura, né? Você vai perceber que na grama é muito mais agradável. Quem anda bastante descalço, é o meu caso, a gente sabe que a gente corre no asfalto quente e para na grama, para não queimar o pé, né? Então, se tiver bem quente ou se o... Vai depender muito da almofadinha aqui, né? Do coxim dos cachorros. Tem cachorros que já estão acostumados a andar em chão quente, andam bastante, então eles ficam com os coxins mais resistentes. Mas tem cachorro que, se está queimando a nossa mão, com certeza vai queimar a patinha deles, sem contar ali do excesso de calor, que eles vão estar mais perto do chão. Agora, não são só eles que gostam dessa umidade e frescor ali que a grama e a sombra dá. Os parasitas também, como pulgas e carrapatos, tá? Tem mosquitos que também preferem essas sombrinhas. Então, mais importante ainda é a gente pensar ali nos antiparasitários, porque se a gente ficar andando nesses lugares, tem mais chance deles ficarem bem, curtirem o passeio, mas tem uma maior chance deles acabarem levando algumas picadas, né, pegando alguns carrapatos e algumas pulgas. Em relação ainda ao passeio, às vezes a gente não tem muito outros horários para passear com ele, né? Às vezes a pessoa ou trabalha de noite ou de manhã, ou não pode levar, e só pode levar em horários que são relativamente quentes. Mesmo nesses horários, se você for na sombra, tomar cuidado para pegar o cachorro no colo nos momentos em que está muito quente, e você umedecer o cachorro, então você pode levar um sprayzinho e ir molhando o cachorro, ele vai aguentar o calor muito melhor. Como que a gente sabe que ele está bem ou não, né? Um é o quanto que ele está expondo a língua para fora. Uma coisa é o cachorro abrir a boca dessa forma, assim, ó. Eu vou imitar, mas a gente pode mostrar também. Tá assim. Outra coisa é ele com a língua completamente de fora. Você vê que ele já está exagerando nessa maneira de perder calor. Uma outra maneira é ver se ele está puxando para ir para a sombra, se ele está se incomodando. Às vezes a gente não viu que o asfalto está quente e o cachorro parece que está sapateando. Isso significa que já está queimando. A gente não deve esperar esses sinais, a gente deve agir antes ou prevenindo. Mas se a gente perceber alguns desses sinais, é momento para a gente correr para a sombra, molhar o cachorro e esperar ele ficar bem de novo, tá? Então, lugares mais arejados, que tenham uma ventilação boa, tudo isso vai ajudar a fazer com que eles se recuperem. Se eles estão quentes demais, eles correm o risco de ter uma hipertermia. Dependendo da hipertermia, se a gente não tira eles logo dessa situação, pode ser fatal. Tá? Então, isso tudo vai depender também da raça, da condição do cachorro. Quanto mais obeso o cachorro tiver, pior. Quanto mais dificuldade na respiração, pior. Focinho achatado complica muito. Então, cachorros com focinho achatado, a gente tem que tomar muito cuidado nesses dias muito quentes. Mas mesmo quando não estiver muito quente, notou alguma dessas coisas, sinal amarelo para você correr e proteger o cachorro da luz direto, do calor que vem do chão, molhar o cachorro, tudo isso para a gente evitar a hipertermia. Em alguns casos, alguns cachorros nessa situação, eles começam a não respirar o tanto que eles deveriam respirar. Eles estão arfando muito, mas eles não conseguem a ventilação necessária para perder todo o CO2 que está no sangue deles. Quando isso acontece, o que vai mudar é a cor da língua deles, né, Brunão? Então a língua que é para ter uma cor meio vermelha, rosada, ela vai para o azul, fica meio azulado, meio roxa. Do show já é assim, e tem cachorros que têm a língua preta já pela pigmentação. Aí obviamente não vale. Mas você viu que mudou a cor da língua do cachorro, também muita atenção, tá? Vamos dizer agora que você chegou do passeio e esqueceu de ficar hidratando o cachorro ao longo do passeio. A hidratação ela é muito importante. Vai chegar com o cachorro super sedento, ou num parque,
ou mesmo em casa. O que normalmente as pessoas fazem? Vai lá e toma o máximo de água que você conseguir, né? A gente deixa lá e o cachorro fica tomando muita água. Quando o cachorro toma muita água de uma vez, tem uma chance maior dele ter um problema que chama torção gástrica, que é muito sério. O que acontece? O estômago fica muito pesadão e às vezes ele torce, por isso chama torção. Quando ele torce o estômago, na maioria das vezes precisa de cirurgia para destorcer e a gente tem pouco tempo para correr para o médico veterinário e fazer isso, porque começa a dar uma pressão muito grande e as artérias que irrigam essa parte, quando elas são torcidas, elas param de irrigar, então começa a necrosar aquele tecido, né? E como que a gente percebe? O cachorro começa a ficar esquisito, no começo ele começa às vezes a se espreguiçar, a gente começa a ver muitas vezes inflar mesmo ali, você vai vendo que ele vai ficando estufado. Percebeu esses sinais? Corre para o médico veterinário, porque provavelmente vai ter que, através de uma cirurgia, destorcer esse estômago. Os cachorros maiores têm mais chance disso acontecer, e principalmente os que têm peito profundo. Então aquele cachorro que começa como um dog alemão, por exemplo, né, que tem o peito, e aí depois a cinturinha ela sobe bem, né? E esses peitos profundos, estatisticamente, tem mais chance deles terem essa torção gástrica. Tem que dar água quando ele está desidratado, com certeza, mas você pode deixar ele tomar um pouco de água, separa, espera uns 5 minutos, deixa ele dar uma acalmada, depois deixa ele de novo. Aí na terceira vez você já deixa ele tomar água à vontade, como se você dividisse aí em 3 vezes, tá? E também você não vai dar muita comida logo que chega do passeio. Deixa ele esfriar, deixa ele acalmar, que é melhor. Mesma coisa em relação antes do passeio, tá? Mas antes do passeio o ideal é que ele já esteja completamente hidratado, que ele ficou com água à vontade, tá? Posso ficar dando água durante o passeio? Pode e deve, não tem problema nenhum. É só uma grande quantidade de água de uma vez só, tá? Então a gente evita isso. Mais dicas, eu estou em casa e eu quero que o meu cachorro fique numa boa em casa. O que eu posso fazer? Uma das coisas mais simples é ventilador. Escolhe um cantinho fresco que o seu cachorro goste de ficar. Não adianta colocar num canto que ele nunca vai, em algum lugar perto de você, perto da família, mas que ele possa deitar na frente desse ventilador. O que o ventilador faz? Todo aquele calor do corpo, o corpo ele vai, através de condução, esquentando uma camada de ar bem próximo dele, a pele, tá? Quanto mais pelo, mais esse ar fica preso aqui. E aí o que acontece? Quando o vento bate, esse ar quente ele é afastado e vem ar um pouco mais frio. Com isso ele vai perdendo calor de forma um pouquinho mais rápida. Isso ajuda ele a se sentir mais fresco, então é bom. Qual que é a dica? É colocar o ventilador em algum lugar que jogue ar mais fresco para o cachorro. Então, algumas pessoas colocam o ventilador onde está batendo sol. Naquele lugar, você pode estar jogando ar quente para o cachorro. Aí não é tão eficaz, pode até atrapalhar, tá? Mas o cachorro mesmo vai te dizer se está funcionando ou não, porque eles vão lá e deitam na frente do vento. Outra coisa, às vezes as pessoas querem que ele fique deitado no sofá, na caminha, no tapete e não no chão duro. Mas muitas vezes o chão duro é o que dissipa mais calor. Então alguns cachorros eles vão deitar, como mais ou menos o Bruno tá aqui, mas às vezes mais parecido ainda com um sapo, eles vão deitar encostando essas partes aqui e a virilha no chão gelado. Aqui é onde tem menos pelo e tem uma boa irrigação. Então o que acontece? Conforme eles vão esquentando o chão, eles vão se resfriando e depois eles mudam de lugar para fazer a mesma coisa em outro lugar. Se eles estão num lugar onde não tem essa possibilidade, eles muitas vezes vão deitar, como aqui, por exemplo, que não perde tanto calor, vai deitar de barriga para cima com as pernas abertas e os bracinhos assim abertos. Para quê? Para expor essa parte, esquenta o ar aqui, esse ar aqui
por condução, por convecção esse ar sobe e resfria. Se tiver um ventilador, um ventinho, você vai apressar essa modificação física aqui da temperatura. Então isso acaba também sendo útil, entender mais ou menos o que o cachorro está querendo. Umidade, a gente não quer que o cachorro durma ou fique o tempo todo úmido, porque pode dar micose, fungo. Mas se todo dia de manhã, por exemplo, né, você tem um lago, tem uma piscina, que ele possa entrar, se refrescar e ficar um pouco molhado, para ele é ótimo, tá? Numa piscina como tem cloro e outras coisas, vale dar um banho de água doce para tirar o excesso de químicos que muitas vezes vão na piscina. Mas se é um lago, se é um rio, não precisa fazer nada. A gente só fica de olho para ver se essa umidade de todo dia não está sendo excessiva a ponto de provocar algum fungo, que seria, no caso dos animais, a gente chama de micose, né? Mas a micose é um fungo. Com todas essas dicas que eu dei, a gente consegue aproveitar muito mais as férias, quando a gente vai viajar, o verão, porque afinal de contas, se a gente não souber como cuidar deles, a gente acaba tendo que deixar eles em casa e eles querem sair com a gente, eles querem passear, né? Eles querem viajar. A grande maioria dos cães, pelo menos, alguns gatos gostam de ficar em casa e se estressam na hora de ficar mudando de casa ou de uma viagem, então não é sempre que a gente leva a Miazinha. Mas como eu falei para vocês, na sombra, na grama, que é o lugar que é mais bacana levar eles para passear, é onde junta mais parasitas. E os parasitas, nesses dias muito quentes, eles se desenvolvem, via de regra, com muito mais velocidade. Então, é muito mais fácil você ter uma infestação de pulga, de carrapato, de mosquito, tudo isso no verão, tá? Então, para evitar que eu traga alguma doença de alguma viagem que eu fui, né, por exemplo, algum lugar que tem leishmaniose, eu uso a Excalibur, né, a coleirinha neles. Eu coloco alguns dias antes para conseguir espalhar todo o medicamento pelo corpinho deles, e isso já ajuda. E eu sempre mantenho eles com Bravecto, que dura aí praticamente 3 meses, né? São 12 semanas, então eu verifico na agenda se está certinho, né? Se eles estão protegidos, porque eu não deixo de aproveitar o verão, eu não deixo de viajar com eles, eu não deixo de fazer com que eles aproveitem a vidinha deles, que passa tão rápido. Se a gente faz as contas, né, a vida deles passa muito rápido. Então, cada verão que a gente perde sem eles é como se eles perdessem 7 verões. Então, eu sou a favor da gente proteger, da gente cuidar, mas de aproveitar sim o verão, aproveitar sim o clima quente também com eles.